eu consegui um papelão, eu consegui 2 sacos de lixo grandes, sabe, daqueles pretos? Eu tirei o lixo de dentro, tá todo sujo, mas eu tirei o lixo de dentro e me cobri assim, como se fosse, eu coloquei como se fosse uma calça, depois eu coloquei como se fosse uma camisa e fiquei deitadinho assim para não passar frio, né? Querendo ou não, eu realmente estava um lixo, né? Como ser humano ali, eu estava um lixo, espiritualmente também, né? Fala, povo abençoado de Deus, estamos começando mais um Testemunho em Casa e hoje nós estamos na Jocum. E hoje nós vamos escutar o testemunho do Silvio. Silvio, muito obrigado por nos receber, Silvio. Eu que agradeço. Nossa, é um lugar muito bacana aqui, você tem que conhecer aqui, Jocum, marca aí. Vamos lá, Silvio. Você vem de uma família cristã, como que foi seu comecinho lá? Tá, eu cresci dentro de uma família espírita. Espírita. Eu digo que o meu testemunho ele é contado por partes. E eu sempre começo o meu testemunho dizendo que ele já começa antes mesmo de eu nascer. Porque pelo meu pai ter sido espírita, eu nasci e com poucos meses assim eu já estava dentro de um centro espírita, frequentando os centros espíritas, né? Foi bebezinho então. E o meu nome é Silvio, porque em uma dessas reuniões espíritas que aconteciam, né, mediúnicas, que eles chamam, né, as reuniões mediúnicas, tinha um espírito que aparecia lá, que ia até o local e se comunicava com o nome de Silvio. Olha só. E esse espírito falou, conversando ali com esse grupo de pessoas que estavam lá, um deles era meu pai, né? Falou que não ia mais aparecer ali porque a partir daquele momento ele estava começando a se preparar para reencarnar dentro de uma família de uma das pessoas que estavam ali presente. E um mês depois a minha mãe engravidou e meu pai achou que era eu e colocou meu nome de Silvio. Então aí já começa o meu testemunho. Caramba! Cara, desculpe a minha ignorância, mas é a mesma coisa de mesa branca, o espírito? É a mesma coisa? O pessoal chama de mesa branca. Mas é o mesmo? O pessoal chama de mesa branca. É a mesma coisa, mas chama-se espírita kardecista, né? De Allan Kardec. Eu não conheço muito dessa religião, mas quando você nasceu lá também tem um batismo, é apresentado ou não? Como que é? Não. Lá não tem o batismo, lá você não é apresentado, você só começa a seguir a doutrina, né? Existe uma doutrina, porque existe um evangelho chamado o Evangelho segundo o Espiritismo. Então nós somos doutrinados debaixo desse evangelho. Olha só. Que é o evangelho escrito, psicografado, né, eles chamam de psicografado por outros espíritos. O evangelho dado por outros espíritos, né? Mas ele fala assim de Jesus, alguma coisa ou não? Eles falam de Jesus, mas o crédito maior é sempre dado eles chamam de guias espirituais, né? Jesus está em segundo plano. Está em segundo plano. Olha só. É isso mesmo. Mas como que foi crescer lá? Porque então você cresceu lá. Eu cresci, eu frequentei as reuniões mediúnicas, centros espíritas, várias palestras, eu li muitos livros espíritas, né? E para mim essa era a verdade, né? O espiritismo era a verdade. E o espiritismo acredita na reencarnação, né? Acredita que nós vamos reencarnando para que a gente venha evoluir, né, no mundo espiritual. Tá, mas é que eu falei, eu sou ignorante nessa parte, mas quando o espírito vai falar lá, sim, ele baixa alguma pessoa, você escreve, você grafado, como que funciona? Cada um tem uma mediunidade, né? Então pode ser que eu tenha uma mediunidade, você tenha outra, né? Vamos dizer assim. Então existe uma sala, nessa sala só pode frequentar médiums, pessoas que têm, entre aspas, eu vou colocar o nome de dons, né? Mas lá é chamado como mediunidade. Então os espíritos vêm, eu recebo, vamos supor que eu tenho a mediunidade de incorporação. Então eu recebo o espírito e através do meu corpo, da minha boca, esse espírito fala. Você recebeu? Já recebi, já. Cara, pode falar como que é? Dá para lembrar alguma coisa? Como que funciona? Dá, porque, então, dentro do espiritismo kardecista, tem muitos estudos, eles se aprofundam muito e eles levam isso muito a sério. Então existem palestras, existem reuniões e você vai sendo preparado, né, para a sua mediunidade. A mediunidade ela é preparada.
Então, enquanto vai acontecendo a reunião, eu vou sentindo se eu vou ser um médium de incorporação, se eu vou ser um médium auditivo, visual, ou de psicografia. Então tem uns que só escutam, só para falar isso, falou tal. Alguns só escutam. Alguns têm 3, 4 mediunidades diferentes. Tem uns que vêm, então? Tem pessoas que vêm, tem pessoas que recebem, né? Você recebia? Eu recebia. Eu recebia. Uhum. Nossa, é muito maluco. Pra mim, isso é muito maluco. Então, pra mim só começou a ser maluco depois que eu aceitei Jesus, porque até então esse era o meu normal, essa era a minha vida, né? Essa era a verdade que eu tinha pra mim. Que é lá, então, você era um líder, assim, por receber alguma coisa ou não? Tá, eu virei líder depois que eu conheci a Umbanda. Ah, tá. Porque eu também fui pra Umbanda. Mas os dois não estão ligados, não? Eles não estão ligados uns com os outros. Uhum. Mas a Umbanda eu entrei com 17 anos de idade. Eu conheci a Umbanda com 17 anos. Uhum. A Umbanda já vem de raiz africana, né? Assim. Aí dentro da Umbanda, sim, eu fui conquistando cargos de liderança lá dentro, sim. Então você trocou de um pro outro ou não? Ou ficou no eu troquei. Eu conheci a Umbanda e fui pra Umbanda. Com 17 anos? Com 17 anos. Eu fui pra Umbanda porque eu comecei a fazer uso de droga muito cedo. Com 13 anos de idade eu já fazia uso de drogas e ele foi evoluindo, né? Minha drogadição foi evoluindo cada vez mais, foi progredindo, foi piorando e a minha vida ficou uma escuridão total, né? Com drogas. Na sua adolescência, você ia pra escola normal e frequentava lá? E eu frequentei escola até os meus 15 ou 16 anos. Uhum. Porque os meus pais se separaram quando eu tinha 5 anos de idade, porque meu pai era alcoólatra também. Então havia muita violência dentro de casa, né? Agressão. Então os meus pais se separaram, minha mãe veio, eu nasci na Paraíba, a minha mãe veio morar na casa dos pais dela, dos meus avós, em uma cidade chamada Fênix, no norte do Paraná. Aí lá em Fênix eu estudei até os 14 anos. Só que comecei a usar droga com 13, nessa cidade. Com 14 anos eu vim para Curitiba, minha mãe veio para Curitiba, ela era professora, então ela veio, começou a trabalhar em Curitiba e com 14 anos eu vim para Curitiba. Só que chegando em Curitiba, eu não me adaptei com o local. Então o meu uso de droga aumentou e eu comecei a entrar em depressão e minha vida foi ficando nesse espiral, essa loucura toda. Mas não chegou a morar na rua não, né? Morei na rua depois, quando eu estava com 24, 25 anos mais ou menos. Uhum. Mas se nós chegar até aí, vamos continuar. Então foi dos 13 aos 14 até os 16, daí começou na Umbanda com 17. Então, com 17 eu fui para a Umbanda e para tentar buscar ajuda para parar de usar drogas, né? Tá, mas nunca pensou em procurar uma igreja na época? Não, pelo contrário, eu não gostava de igreja. Eu não gostava de igreja, eu não gostava de crente, eu não acreditava na Bíblia, mesmo sem conhecer a Bíblia, eu não conhecia a Bíblia. Mas a minha ignorância de novo, lá no espírita, eles te ensinavam algo para ficar contra os evangélicos ou não? Ou só tinha na cabeça sua isso? Não, na verdade existe um preconceito sim, para quem é espírita, quem é da Umbanda, do Candomblé, existe sim um preconceito para quem é cristão, para quem é crente, né? Existe sim. Eu tinha esse preconceito dentro de mim, porque na minha cabeça, quem era crente vinha trazer algo que eles acreditavam que era mentira, porque eu nasci aprendendo você já a mentira, aí, né? Eu cresci aprendendo a mentira, e eu acreditava naquela mentira. Então, quando as pessoas vinham trazer a verdade para mim, eu tratava, né, eu repudiava. Caramba. Então você foi para tentar se livrar da droga? Fui para me livrar da droga. E como que foi daí? Como que foi a minha entrada, meu ingresso? A entrada é porque você entrou por causa para se livrar da droga. Isso. Mas não, eu comecei a ir para frequentar como espectador, né, para receber o que eles tinham para oferecer. Que daí eles dão os passes, né, eles fazem os trabalhos, né, de oferendas, e eu comecei a me envolver com aquilo. Mas com pouco tempo a minha mediunidade lá dentro começou a florar. Então eles já me puxaram para ser membro do terreiro mesmo. E daí lá eu comecei a evoluir como médium, né, de Umbanda, nas incorporações. Quer dizer, a turma vinha pedir trabalho e você que pegava lá, recebia, falava isso, é isso? Isso, no começo não, né? No começo a gente vai aprendendo a ser médium, né? Sim. Da Umbanda.
E com o tempo e com muito estudo também, você vai aprendendo a fazer as coisas, né? Os trabalhos, as oferendas, as entregas, os orixás, a cor de cada orixá, porque é muito complexo. Então, do mesmo jeito vai ter um estudo aqui no Evangelho, sim, lá também tem um estudo. Tem alguém para te orientar lá. Tem sim. Estudo sério mesmo. Falou, é isso, é isso, é isso. Principalmente no kardecismo. No kardecismo, eles têm muitos e muitos e muitos livros que o mundo todo conhece, né? Isso é verdade, já ouvi falar muito também. Nunca peguei. São livros que falam de física, de química, mesmo sendo espírita. E quanto tempo você ficou lá na Umbanda lá do Candomblé? Na Umbanda eu fiquei até os meus dos 17 aos 34, talvez, ou 35. É uma vida ali, né, cara? Porque daí eu comecei a migrar para outros também, né? Eu fui para Umbanda, passei um bom tempo na Umbanda, conquistei cargos dentro da Umbanda, aprendi muitas coisas na Umbanda, depois eu tive interesse em conhecer o Candomblé, aí fui pro Candomblé também, aí Candomblé tem outras coisas para serem aprendidas. É bem diferente, ó? É diferente, porque a Umbanda, ela vem de matriz africana, né? O Candomblé, ele é africano realmente. Daí você tem que aprender as palavras africanas, as vestimentas africanas. É semelhante, mas não é igual. Caramba, e lá você chegou a se casar com alguém de lá? Como foi sua vida assim? Não, eu tive 3 relacionamentos na minha vida, assim, relacionamentos mais sérios, né? Sim. Mas os relacionamentos mais sérios da minha vida foram 3, mas... Nada que durou. Nada que durou. Na verdade, na minha vida, nada durava. Nada dava certo, nada funcionava, nada ia pra frente. E você culpava alguém por isso, não? Culpava. E quem que culpava? Culpava Deus, meus pais. Mas você já odiava Deus? Daí... Então, já era só mais um motivo, né? Caramba. Mas você nunca pensou que podia ser os espíritos de lá? Não, na minha cabeça, os espíritos faziam de tudo para me ajudar, né? Daí Deus estava atrapalhando. Deus estava atrapalhando. Nossa, que complicado, né, cara? Na minha cabeça, eu estava passando aquilo porque Deus queria que eu passasse. Mas alguém te ajudar falou, não, é Deus mesmo que está fazendo isso. Alguém falava isso para você ou não? A gente ouve, né? A gente ouve. Não, você está passando por isso porque Deus quer que você passe. Nossa, deve ser, cara, agora você pensa isso hoje na hoje não faz o mínimo sentido, né? Hoje não faz o mínimo sentido. A gente conhece a verdade, sabe como que é, né? Sim. Caramba, cara, é muito maluco. E como que você foi conhecendo Jesus mesmo? Chegou uma hora, você foi sozinho, alguém andou na sua orelha falando? Não, na verdade, nesse tempo em que eu passei nas ruas, que eu fui usando droga, você Candomblé, na rua, né? Então, aí chegou um tempo que o meu uso de droga estava tão grande, né? Eu estava num estágio de vício tão grande que eu decidi sair de casa e morar na rua. Tá morando com a sua mãe ainda? Eu morava com a minha mãe. Mas já tinha 3 filhos, né? De 3 relacionamentos que não deram certo. Fui morar na rua e passei acho que 2 anos, um ano e meio mais ou menos nas ruas. Passei aqui por Almirante de Mandaré, passei por Curitiba, fui pra praia. Porque ficava nas praças, construção, como que é? Marquise. Nossa. Debaixo do Marquise, qualquer Marquise que eu achava, eu dormia. Mas para você dormir na rua, você dorme um dia, uma noite, né? Porque o resto dos dias você está usando droga, né? Cara, você chegou a fazer furto, alguma coisa? Eu fui preso. Foi? Eu fui preso. Eu furtei, eu roubei, eu assaltei. Porque quem é usuário geralmente mora na rua. Nem todos, mas tem alguns que faz, né? Sim, eu fui preso por tráfico de drogas. Que era um jeito de você ganhar dinheiro para usar a droga. Conseguir isso. Mas eu ainda não conhecia Jesus, né? Eu ainda estava naquela... Virou alcoólatra também? Alcoólatra também. Usou de tudo? Tudo de droga? Tudo. Graças a Deus você saiu. Eu frequentei muita festa rave também, né? Então eu conheci muito sintético, muita droga sintética. Caramba, sua vida dava bem que foi. Tava em espiral. Mas daí, como que foi conhecendo Jesus? Então, tava num domingo, eu tava com fome, mas queria muito usar droga. Tava muito tempo já sem tomar banho, sem pentear cabelo, barbudo, aquele negócio todo, fedendo. Nossa. E eu vi um rapaz que fica ali no alto da 15. Perdão, no alto da 15 não, fica no final da rua 15, aqui em Curitiba. E como era domingo, não tinha muita gente na rua, e eu estava procurando pessoas para poder conseguir um dinheiro, né? E eu cheguei até ele para pedir dinheiro. E esse rapaz começou a falar de Deus para mim, começou a falar de Jesus.
Mas eu não queria ouvir aquilo. Imagina. Eu não queria ouvir o que ele tinha para dizer, e na minha cabeça até porque era mentira. Deus que deixou você desse jeito, né? Sim, eu não tinha interesse em ouvir o que ele tinha para falar, mas ele falou muito. E você ficou ali? Eu fiquei, porque a minha intenção era conseguir algum dinheiro dele. Vou escutar para ele me dar uma grana. Isso. Daí, a gente conversando, ele foi falando de Deus, foi falando de Jesus Cristo, e ele foi pegando um caminho assim, falou, me acompanha, eu vou pegar o ônibus. Eu fui acompanhando ele. E ele falou que ele ia pegar ônibus na frente do terminal do Guadalupe. Sim. E ali tem uma região com tráfico de droga, né? Tem. Então eu falei, né, eu pensei, bom, pelo menos eu chegando lá, eu pego o dinheiro dele, já faço minha compra ali e tá tudo certo. No meio do caminho ele me ofereceu, perguntou se eu estava com fome, né? Me pagou um lanche, me pagou um suco. A gente continuou caminhando. Quando chegou no terminal do Guadalupe, ele continuou falando de Deus, continuou falando de Jesus Cristo. Mas assim, se você me perguntar o que ele falou, eu não me lembro. Porque eu não tinha interesse, né? Eu não estava interessado no que ele estava falando. Ali ele plantou um pouco da semente. Ali foi no final da conversa, eu achando que ele ia me dar um dinheiro, ele falou assim, cara, eu preciso ir, mas eu preciso te fazer uma pergunta. Eu falo, você quer aceitar Jesus? E eu pensei comigo, falei, aceito, me dá, né? Dá 10 anos pra aceito. 5 aí que eu aceito. Foi isso mesmo que eu pensei. E eu falei, não, quero, aceito. E daí ele começou a falar, né? Então, repete tudo que eu for dizendo. E aí ele foi dizendo, eu fui repetindo e confessei a Jesus ali, na frente de todo mundo ali. E na minha cabeça eu estava pensando, meu Deus do céu, o que eu estou fazendo? Todo mundo olhando e fazendo essa loucura aqui. Mas terminou e ele estava muito feliz por ter feito aquilo. Eu não entendi o porquê que ele estava naquela felicidade toda. Ele me deu um abraço e tudo, e falou que a minha vida ia mudar, ia ser uma benção. E virou as costas e foi embora. E eu falei, ô irmão, vem cá, mas você não tem como conseguir um dinheirinho para mim e tal? E ele falou, não, irmão, o dinheiro que eu tinha, eu paguei um lanche para você ali, eu só tô com o dinheiro da minha passagem. Mas pode ter certeza que a partir de agora sua vida vai mudar, viu? E eu falei, esses crentes são tudo igual, né? Eu sabia que esses crentes eram assim, porque eu queria dinheiro, né? Queria dinheiro. E ele falou de Jesus, ele ficou até embora. Até aquela hora e falou pra mim que minha vida ia mudar. E eu fiquei pensando comigo, mas como que minha vida vai mudar? Já tô morando na rua, viciado em crack, já fui preso, uma vida totalmente desgraçada, e o cara vai falar que minha vida vai mudar. Fiquei com muita raiva dele. Porém, 2 ou 3 dias depois, eu estava dormindo debaixo de um viaduto. Era uma noite que fez muito frio. Rapidinho, você reviu esse cara de novo? Não, nunca mais. Lembra o nome dele? Não. Olha só. Não, nunca mais na vida. E 2 ou 3 dias depois, eu estava dormindo debaixo de um viaduto e eu estava de bermuda, estava de camisa. Eu não tinha nada para me cobrir, fez muito frio nesse dia. Eu consegui um papelão, eu consegui 2 sacos de lixo grandes, sabe, daqueles pretos? Eu tirei o lixo de dentro, tá todo sujo, mas eu tirei o lixo de dentro e me cobri assim, eu coloquei como se fosse uma calça, depois eu coloquei como se fosse uma camisa e fiquei deitadinho assim para não passar frio, né? Querendo ou não, eu realmente estava um lixo, né? Como ser humano ali, eu estava um lixo, espiritualmente também, né? E eu acordei às 7 horas da manhã com um rapaz me tocando em mim, assim. Quando eu acordei, tirei aquele saco de lixo, assim, o cara olhou pra mim e falou, ô irmão, tudo bem? Tudo? Ele falou, vem cá, irmão, queria fazer uma pergunta pra você. Pode falar, mas o que você quer? Aí ele falou assim, você quer ajuda pra parar de usar droga? Eu olhei pra ele, nunca vi aquele cara na minha vida. Falei, quero. Ele falou, então vamos fazer o seguinte, a partir de amanhã, nesse horário, você volta, isso é às 7 horas da manhã, irmão. 7 horas da manhã, você volta aqui nesse horário de novo, que enquanto isso, eu vou procurar lugares para te internar. Eu falei, tá bom. E nesse dia, eu tomei a decisão de ir dormir num albergue, porque eu sabia que se eu ficasse na rua, eu não ia conseguir ficar sem usar droga. Eu ia procurar droga, e eu aparecer pessoas me oferecendo droga, eu não ia conseguir voltar às 7 horas da manhã para lá. Então, nesse dia eu dormi no albergue. Então, naquele momento você já pensou em parar? Alguma coisa, na verdade eu não queria parar, mas alguma coisa dentro de mim falou, aceita. Hoje você não vai usar?
E daí eu fui pro albergue. Dormi no albergue, troquei de roupa, né? Comi, me alimentei, e no outro dia, 7 horas da manhã, eu tava lá. E ele tava lá me esperando. Olha só. E quando eu cheguei lá, ele falou assim pra mim, olha, já tem um local pra te levar. Eu falei, que bom, então vamos. Aí ele me botou dentro de um carro e a gente foi. Fomos pra cidade chamada Mandirituba. Andamos. Isso um dia depois de você ter aceitado. 2 dias, mais ou menos. Mas eu não lembrava, eu não ligava uma coisa com a outra. Pra mim era só alguma coisa que estava acontecendo. Aleatório. Talvez eu pensasse, os espíritos estão me ajudando. Meus guias, meus orixás estão ajudando. E daí, quando eu cheguei lá, era uma comunidade terapêutica que estava começando, sabe, a estrutura era muito precária ainda. A janela não tinha vidro, não tinha forro, o piso estava no cimento ainda. Então estava bem precário, assim, a gente comia arroz, feijão e macarrão. Mas a primeira coisa que eu cheguei, o cara olhou para mim e falou, meu irmão, agora é com você, Deus te abençoe. Virou as costas e foi embora. E eu fiquei ali sem saber o que fazer, daqui a pouco chegou um rapaz, que era o coordenador, né? Ele falou assim, você é o rapaz que a gente estava guardando, que ele já tinha, né, falado de mim. E a primeira coisa que ele me perguntou, ele me levou para uma sala, né, para fazer entrevista, a primeira coisa que ele me perguntou foi, você tem religião? Eu falei, tenho. Ele, qual é a sua religião? Eu falei, cara, eu sou da Umbanda, do Candomblé. Ele falou assim, pra gente não tem problema. A gente aqui é uma comunidade terapêutica, né, não tem problema com drogas, você está aqui para parar de usar drogas, a gente pode te ajudar. Mas você precisa saber que aqui nós somos cristãos, nós somos evangélicos. Então aqui a gente lê a Bíblia, a gente faz devocional, a gente tem culto, a gente ora. E se você ficar aqui conosco, se você quiser ficar aqui com a gente, você vai ter que seguir o cronograma da casa. Você aceita? Você quer? Eu falei, eu quero. Que na verdade você, na hora, você queria parar de usar droga, né? Parar de usar droga, isso. E daí ele falou, então tá bom. Já me levou para um quarto, naquele dia eu dormi, me deram comida, uma cama quentinha. Agora eu falei, que beleza. E daí à noite teve um culto. E eu tive que participar do culto. E eu estava lá no fundo, assim, de braços cruzados, escutando o pastor, assim, achando que ia ser um negócio chato. Mas foi muito bom aquele culto. O pastor começou a falar e eu comecei a chorar. Eu não me lembro da palavra que ele trouxe, mas eu chorava muito aquele dia. E era um choro de alívio mesmo, sabe? No final o pastor veio, orou por mim, né, trouxe algumas palavras. Aí a gente tomou uma sopa no final e a gente foi dormir. E no outro dia, quando eu acordei de manhãzinha, 7 horas da manhã, aquele lugar que era feio o lugar, assim. Quando eu acordei e olhei assim, não estava feio, estava bonito. E chegou o momento de fazer o devocional. Foi a primeira vez que eu tive contato com a Bíblia. E eu peguei aquilo lá e não sabia para onde ir, não sabia o que fazer. Cara, na época você estava bem magro já, pelo jeito? Eu devia estar com 50 quilos, 50 e poucos quilos. Hoje eu estou com 83. A droga acaba com a pessoa. Acaba. E eu comecei a pegar a Bíblia ali, mas eu não entendia nada que estava sendo. E teve, assim, no segundo ou terceiro dia, eu via aquele pessoal orando, eu via eles lendo a Bíblia, e eu via o pessoal que já estava mais tempo limpo, falando de Deus, falando de Jesus, e aquilo foi me dando uma vontade de saber quem é Deus, de saber quem é Jesus, sabe? Eu fiquei interessado mesmo, até que eu cheguei no coordenador e falei assim, cara, eu não sei ler Bíblia, eu não sei o que eu faço, eu não entendo, eu leio, mas eu não entendo, eu preciso de ajuda. E ele olhou para mim e falou assim, cara, que bom que você falou isso. Que bom que você falou isso, eu vou te ajudar a ler a Bíblia. E naquele dia, mesmo sem conhecer a Bíblia, mesmo sem conhecer Jesus, naquele dia, eu tenho certeza hoje que foi o Espírito Santo que tocou em mim e falou assim, a partir de agora, eu não quero mais olhar para trás, eu não quero mais usar droga, eu não quero mais frequentar Umbanda, eu não quero mais frequentar Candomblé e todas as outras coisas místicas, que eu já fiz muitas outras coisas também, ayahuasca, Jurema, eu tinha participado de várias outras coisas. Eu falei, a partir de agora, eu não quero mais isso, eu quero conhecer esse Deus aqui, quero conhecer esse Jesus Cristo. E eu me dediquei àquilo ali mesmo. Cara, você não foi muito atacado por Espírito? Muito. Imagina. Muito. No próximo culto que a gente teve, eles vieram
né? A gente chama de incorporar, né? Sim. Até porque você viveu uma vida lá, os caras não querem perder. Não querem. Eu sofri muito ataque espiritual. E assim, eu estava num local internado onde tinha muita natureza. Era uma chácara. E dentro da Umbanda e dentro do Candomblé, cada orixá ele tem um campo de atuação na natureza. Então, dentro da mata é um orixá. No rio é um orixá. Entende? Em pedreiras grandes são outros orixás. No vento é outro orixá. Tem um orixá para tudo. Orixá para tudo. Então, para mim começar a desvincular isso da minha cabeça foi um trabalho difícil, assim, porque eu acordava, a primeira coisa que eu pensava era no orixá que eu estava vendo ali, né? Se eu estava vendo a mata, que tinha uma mata. Eu acordava, via a mata, a primeira coisa que vinha na minha cabeça era aquele orixá. Aí depois eu falei, não, isso aqui não é orixá. Isso aqui quem fez foi Deus. Nossa, mas assim, depois de um tempo que eu vim entender quem era Deus. E aconteceu algo muito importante também. Que eu cheguei num final de semana, num domingo. Quando foi quinta-feira, a gente começou lá na comunidade, a gente começou a receber a visita de uma cristã, de uma mulher chamada Fátima de Oliveira. Ela começou a dar cursos lá sobre a primeira caminhada do cristão. Então, apareceu ela com muita vontade de ensinar e eu com muita vontade de aprender, né? Então, todas as vezes que ela ia para lá, eu tirava as minhas dúvidas sobre Deus, sobre Jesus Cristo, ela me orientava a ler, né, Romanos, Mateus, ela falou, começa pelo Novo Testamento, vai lendo o Novo Testamento, vai entender quem é Jesus, a graça. E eu fui fazendo isso, devagarzinho, fui lendo, fui aprendendo. Você era mais dedicado lá do jeito, né? Eu me dediquei bastante, Porque eu queria mesmo, eu queria aprender. Porque você tomou a decisão, você foi mesmo. E nunca mais olhei para trás. Não olhei mais para trás, nunca mais pensei em voltar para Umbanda ou para o Candomblé. Sua mãe sabia que estava ali? Ela ficou sabendo 2 semanas depois. Mas ela sabia que você estava morando na rua. Minha mãe sabia que eu estava morando na rua. Ela foi atrás alguma vez? Ela foi várias vezes, mas não encontrava, né? Eu estava sempre num bairro diferente, numa cidade diferente. Você doloroso pra mamãe, né, cara? É muito. Aí chegou uma época em que eu soube, quando fui internado, né, que eu tive contato com minha mãe, ela estava com câncer. Ela pegou câncer nesse tempo. Então ela estava com câncer e o câncer dela estava do tamanho de uma laranja. E lá dentro, eu falei com meus amigos falaram assim, Deus cura. Deus pode curar. E eu fui num culto uma vez, e assim, o primeiro culto que eu fui fora da comunidade terapêutica, né, foi numa igreja, e a pastora falou, olha, eu tô vendo saúde na casa da tua família, tô vendo Jesus restaurando a saúde dentro da sua casa. E, assim, no final das contas, a minha mãe fez a cirurgia para retirar o câncer, mas o câncer que era do tamanho de uma laranja estava do tamanho menor que um limão. Eu vi muitos milagres acontecendo comigo e com a minha família enquanto eu estava lá dentro. Deus foi muito, assim, forte na presença dele comigo lá dentro, que ele me provou realmente que ele existe, né? E que ele é poderoso. Então eu só fui cada vez mais, falei, é isso mesmo. Caramba. Aí eu saí da comunidade terapêutica e daí eu comecei uma caminhada. Mas por quanto tempo lá? 4, 5 meses, mais ou menos. 5 meses? 5 meses é o suficiente para largar da droga? Você que é o usuário, você podia falar. Tem pessoas que param sem se internar. Tomam a decisão de não usar droga. Quando você saiu de lá, você não ficou com medo? Você já estava assim, não vou... Eu já tinha passado por 17 internações. 17? Uhum. Não achou que era só mais uma, não? Achei. No começo, sim. Sim, mas depois que eu conheci Cristo, eu falei, opa, não. Caramba. Então é muito importante isso, né? Foi muito importante para mim. Foi muito importante para mim entender. Um dia eu estava lendo Isaías 53. E naquele dia ali eu choro. Foi a primeira vez assim que eu chorei lendo a Bíblia. Porque eu entendi. Isaías 53 fala da morte de Jesus Cristo, né? Fala como Jesus Cristo foi levado para a cruz e ele não reclamou, né? E ali conta, né, a história da morte de Jesus Cristo. E o Espírito Santo me revelou ali. Eu estava lendo e o Espírito Santo estava falando no meu ouvido, olha, essa passagem é a morte de Jesus Cristo. E eu lendo aquilo e sabendo, entendendo que ele tinha feito aquilo ali por mim. Nossa, cara, ele fez por mim isso daqui.
esse sofrimento todo por mim. Um cara que até pouco tempo atrás estava sendo preso, estava cometendo crime, estava morando na rua. Ele fez isso por mim. E aí eu comecei a chorar. Quando você estava lá, o pastor lá de dentro, lá, ele falou pra você, vamos aceitar Jesus? Daí você falou, já aceitei lá. Aconteceu isso. Eu imaginei. Aconteceu. Mas eu mesmo assim, eu aceitou de novo. Tá bom, oxe. Mas de vez em quando eu vou na igreja e falo, alguém quer aceitar Jesus? Deixa eu aceitar aqui. Eu aceito de novo. Porque é todo dia, querendo ou não, a gente tem que aceitar Jesus todo dia. Mas então, quando você saiu lá, foi pra casa da sua mãe? De volta ou como que foi? Quando eu saí de lá, eu fui pra casa da minha mãe. Só que daí eu comecei uma caminhada cristã. Comecei a entender o que era ser cristão, né? Eu não vou falar pra você que foi fácil, que foi um mar de rosas, porque não foi. Mas você saiu já com uma igreja certa ou foi procurar uma igreja que não, melhor? Eu já saí indo para a igreja dessa pessoa que estava indo ministrar a palavra pra gente lá, né? Ensinar pra gente sobre a Bíblia. Pode falar qual que é o nome? A igreja? Posso, se para vocês não tiver problema? Não. A Igreja Videira. Fui batizado na Igreja Videira, frequentei células. Então foi um momento muito importante na minha vida ali, porque realmente foram momentos que eu estava tomando a plena convicção de que eu estava me tornando cristão mesmo, sabe? E a sua mãe? Ela tinha virado evangélica? Não, a minha mãe não se converteu. Minha mãe, até hoje? Não, até hoje. Caramba, mesmo ela vendo toda a mudança que Deus fez na sua vida, ela mesmo assim Ela não frequenta mais a Umbanda, mas ela ainda crê nas entidades dela lá. Mas eu tenho um contato muito bom com a minha mãe. Isso é bom. Uma hora você já foi plantado a semente lá. Não cabe a mim, né? Agora deixa com o Espírito que ele resolve, né? Mas daí como que foi sua caminhada fora dali na igreja? Então, eu frequentei a igreja, me batizei, comecei a caminhar, mas de vez em quando eu ainda tinha umas recaídas. Então, nesse vai e vem, recai, mora na rua, volta, vai e vem, passaram-se mais 2 ou 3 anos. Nossa, voltou então a morar na rua de vez em quando? Você ficava uns 3, 4 dias na rua? Porque a dependência química, ela é sempre progressiva, né? Ela não diminui, ela vai sempre crescendo. Agora, como você já conhecia, quando você estava lá usando droga, o Espírito já tocava na sua cabeça. Putz, o que eu tô fazendo agora? Sem contar nas vezes em que os demônios com quem eu trabalhava antigamente, eles incorporavam em pessoas que estavam no meu lado ali, sim. Você tá maluco? Verdade. E falava com você? Falava comigo. Você ficava com medo? Não ficava com medo. Porque depois que você já conheceu a Cristo, você sabe o que é mesmo. Que eles são demônios mesmo. Então, eu já sabia que era demônio. Então, mas aquele fato de quando você conheceu, então não era. Não se trata como demônio lá. Não. Então, mas depois que você descobriu, daí... Entendi que era demônio. Por isso que eu perguntei pra você se você não sentiu um pouco de pulso agora. Não, eu não senti medo porque eu já entendi. Eu me converti, mesmo com pouco tempo, eu já entendi sobre a graça de Jesus, eu já entendi que eu era filho de Jesus, eu já entendi que era filho de Deus, eu já entendi, sabe? Eu já estava tendo uma nova identidade. Sim. Eu não conhecia minha identidade verdadeiramente ainda, mas eu já sabia que eu já era filho de Deus. Então essas coisas me faziam com que eu não tivesse medo do que estava acontecendo ali. Eu não aceitava o que estava acontecendo comigo. Mas você pode falar alguma vez que aconteceu, que já chegaram a falar, ou alguma corporação falou enquanto você estava usando droga depois que você conheceu Jesus? Apareceu, mas isso só acontecia quando eu tinha recaído, né? Mas pode contar o que ele falou, alguma coisa? Ou você deixa falar? Então? Teve um dia que eu estava parado, sentado, tinha usado droga, estava bebendo. Você já tinha usado já? Já tinha usado, aí estava só bebendo, estava sentado na calçada, veio uma mulher assim, do nada, com 1 litro de cachaça na mão, sentou na minha frente, começou a conversar comigo, deu 1 ou 2 bicadas e olhou para mim, já se transformou e ela começou a gargalhar e olhando para mim assim com ar de ironia e ela começou a falar: você vai voltar pra gente, a gente quer que você volte. E eu falava: não, eu não volto mais, eu não volto. Como é que você tá? Você desafiou na cara mesmo. Aconteceu umas 2 ou 3 vezes. E eles falavam: você vai voltar. Já porque você tinha um cargo lá, né? Então você era alto lá, né? Então tinha que você voltasse de qualquer jeito. E ele falava, essa entidade falava: você vai voltar. Ela deu o nome. Você sabe com quem está falando? Eu falei: não sei. Ela falou: sou tal. E ela dava risada e gargalhava e falava: se você não voltar, a gente vai te matar. Caramba.
E ela saiu, essa entidade saiu e voltou uma outra. Oxe, na mesma pessoa? Na mesma pessoa. E essa outra, quando voltou, já voltou totalmente diferente e falou o nome dela. E eu tinha muita proximidade com essa outra entidade, né? Esse demônio. E ele falou, eu sou tal. E eu vim aqui para falar que se você não voltar, a gente vai te matar. Você ficou com medo? Não. Você falou, então como matar? Eu fiquei tranquilo, eu fiquei em paz. Nesse momento, enquanto eu conversava com ele, na minha mente eu ficava falando, em nome de Jesus. Você estava orando, mentalmente você estava orando. Eu falava, Senhor, eu sei que eu estou pecando, eu sei que eu estou errado, eu sei que eu estou num momento, mas eu sou do Senhor agora. No momento você não tentou falar alguma vez em voz alta, sai em nome de Jesus? Não. No momento ali você só pensou. Eu acho que eu nem me sentia digno para falar isso também. Sim, entendo. Não estou questionando aqui se sou ou se não sou, mas naquele momento eu não me achava digno para aquilo. Nossa, que maluco. Mas daí você foi embora, daí pegou, conversou com você ficou ali e depois continuou usando? Ela foi embora, e eu continuei usando. Até que um dia eu me internei mais uma vez em uma outra comunidade, e nessa comunidade eu fui para ficar só uma semana. Só que assim, eu passei um dia, 2 dias, no terceiro dia alguma coisa da minha mente começou a mudar, e eu comecei a querer ficar, e eu comecei a acreditar mais uma vez que eu poderia ficar sem usar drogas, e eu não sabia o que era ser missionário, mas eu fiz uma oração para Deus naquele momento ali, estava só eu e Deus, e eu falei, Deus, eu não quero mais trabalhar para o homem, eu não quero mais viver esse mundo que eu estou vivendo, que eu não aguento mais isso, eu não vim para isso, eu quero trabalhar para o Senhor. Eu quero que o Senhor me coloque para trabalhar para o Senhor. Mas eu não sabia o que era. Eu só queria trabalhar para Deus. Eu falei, Deus, eu não aguento mais esse mundo que a gente vive aí. E realmente, hoje eu sei, hoje eu sinto que eu não vim para esse mundo, sabe? Eu vim para ser missionário. E daí, passou o final de semana, que era o tempo da ligação, eu fiz essa oração. Quando chegou no final de semana, eu liguei para a minha discipuladora, para essa mulher, e falei, ocorreu isso comigo, né? Eu fiz essa oração e você não quer orar comigo? Né? Ela falou, vamos orar então. Aí nós oramos a respeito disso, e quando deu acho que um mês e meio depois, mais ou menos, ela me ligou e falou, lembra daquela oração que a gente fez? Tal? Eu falei, lembro. Ela falou, então, ela trabalha dentro do SEASA, da parte de distribuição de alimentos. Ela falou, veio um pessoal da Jocum aqui no SEASA para um banco de alimentos. Eu falei, mas o que é Jocum? E daí ela falou, Jocum é Jovens com a Missão, é um grupo missionário, e ela, como ela era crente desde muito cedo, ela já conhecia Jocum, ela já fez acho que até algumas oficinas dentro da Jocum. Acho não, com certeza, ela me falou. E ela falou, vamos orar sobre isso. Eu falei, vamos orar sobre isso. E lá dentro eu comecei a falar para o pessoal, sem saber mesmo. Eu falava, eu vou ser missionário da Jocum. Estava profetizando. Eu falava, eu vou ser missionário da Jocum, mas lá eu não tinha acesso a celular, eu não tinha acesso à internet, então eu não sabia o que era Jocum e não sabia o que era ser missionário. Um dia um rapaz veio, do nada, assim, da biblioteca, e me entregou um livro, assim, qual que eu encontrei ali? Era uma revista, assim, da Jocum. Aí eu comecei a entender, eu falei, Deus, o senhor está mostrando para mim, né? Aí eu me inscrevi para a ITED, em maio, em maio eu tive uma alta para poder fazer uma ressocialização, e eu vim aqui na base, eu vim conhecer junto dela, minha mãe veio junto, tal, a gente conheceu, conversamos com um casal aqui, e ele falou, daqui 2 meses vai ter a ITED, né, que é o processo para você entrar dentro da Jocum, se você se inscreve. E eu fiz a minha inscrição, eu ainda estava lá dentro da comunidade terapêutica. Eu fiz a minha inscrição, mandei para a Jocum, e eu achei que eu não fosse aceito. Depois que eu enviei o meu formulário, eu falei, o que eu fiz? Eles não vão me aceitar. Porque eles têm um questionário e eles falam, nós precisamos que você seja totalmente sincero. E eu fui totalmente sincero. Falou que você tinha passado, tudo. Drogadição, tempo de drogadição, falei da Umbanda, falei do candomblé, falei dos crimes, falei de tudo. Tudo. Aí enviei, quando eu botei enviar, eu falei, meu Deus. Você falava que tinha alterado alguma coisa? Falei, sem chance. Eu ainda liguei pra Fátima, falei,
Ela falou, meu filho, se for da vontade de Deus, você pode ter feito qualquer coisa na tua vida, se for da vontade de Deus, você vai. Aí passou um tempo depois, eu do nada fiquei sabendo, já estava como coordenador nessa casa, e nós recebemos um grupo de prático da Jocum lá. Eles dormiram lá. E eu tinha acabado de estar nesse processo. Eu falei, olha, eu me inscrevi para fazer TED, eu queria conversar com vocês sobre isso. Daí eles ficaram comigo, eles conversaram, me explicaram o que era. Eu ainda continuava sem entender, mas eu queria muito fazer aquilo que eles estavam fazendo. Eles fizeram teatro, eles evangelizaram lá pra gente, dormiram com a gente, né, no mesmo... E no outro dia eles foram embora porque eles tinham outro local para ir. E eu entrei, aí eu fiquei louco. É isso que eu quero mesmo. É isso que eu quero, isso que eu quero, isso que eu quero. E daí, passou um tempo depois, eu recebi a carta de aceitação, dizendo que eu tinha sido aceito na ITED, isso eu estava lá ainda. E uma felicidade nova. Nossa, fiquei muito feliz. E eu falei com o povo, eu não falei que eu ia? Eu tinha botado fé, mas eu ia. Por aí. E daí, cheguei aqui na base para fazer, em julho do ano passado, para fazer a ITED. Fiz, né, são 3 meses de teórico, então foram 3 meses sendo preparado e 2 meses e meio de viagens missionárias, né? Então eu passei um tempo no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro, servindo igreja, servindo projetos, evangelizando de porta em porta. Mas quando você chegou aqui, era o que você esperava ou não? Ou melhor ainda? Eu não tinha ideia do que isso era aqui, eu olhava isso aqui e não entendia. Você só veio fazer uma visita meio por cima, né? Quando eu cheguei a primeira vez, eu fiz uma visita, eu não entendi. Por mais que eles me explicassem o que era isso daqui, e o que era TED, eu não entendia. Eu só fui entender verdadeiramente o que é a Jocum depois que eu fiz o prático. Chegou aquele friozinho na barriga, agora pra valer agora. O primeiro dia da abertura, eu cheguei bem no dia da abertura, foi num domingo. Eu cheguei, 1 hora depois começou a abertura e foi lá na tenda onde você viu, né, que teve o culto. Foi lá naquela tenda, e daí teve um espetáculo e música, e o povo tudo feliz. Eu olhava e falava, que loucura é essa, cara? O que eu tô fazendo? Será que é isso mesmo que eu vim fazer? Deus, o senhor tá certo disso? Mas foi um processo maravilhoso. Muita gente no dia que entrou junto? Muita gente, tinha muita gente. E eu não conhecia ninguém, era aquela loucura, mas todo mundo feliz, ninguém se conhecia, mas todo mundo se abraçava, e dava risada, só eu no meu canto olhando, falando, que loucura é essa, meu? E passei pelo processo, né, da ITED, os 3 meses, fui pro prático. Como que foi a sua primeira missão? Foi quando terminou o tempo teórico, e nós fomos para o Rio de Janeiro. Agora você vai na prática mesmo. Agora é o prático, agora é a hora de praticar, né? Tudo que você vem aprendendo. Aí deu mais outro frio na barriga. Foi muito bom. Não, eu tava louco, eu tava muito ansioso por aquilo. Tava muito ansioso. E foi maravilhoso pra mim. Foi maravilhoso. Vocês foram pro Rio, mas como que é? Vocês vão, tipo, comunidade, lugar mais afastado? Como que funciona? Ou vocês já vão no lugar certo? Não, a gente sai daqui com o local certo já. Né? Não vai aleatório. Não, aleatoriamente. Não, já tinha os contatos certos. Então, nós chegamos no Rio de Janeiro, já tinha uma igreja que nos acolheu, nós dormíamos nessa igreja. Vocês foram quantas pessoas? Nós fomos em 8 no total. E daí a gente servia aos projetos, a maioria dos projetos eram projetos sociais para crianças, voltados para crianças. Então, a gente fazia teatro, a gente contava história, o plano da salvação. Eu conversei muito com jovens lá, e a gente foi para o Acari, que era um bairro, né, na Pavuna, lá no Rio de Janeiro. Então, mas a gente foi para muitos outros lugares lá no Rio de Janeiro. Evangelizar dentro dos morros, das favelas, orar por traficante, a gente passou por tudo isso. De lá nós fomos para o Amazonas. De lá mesmo? De lá mesmo. A gente pegou o avião, foi para o Amazonas, ficamos numa comunidade indígena chamada Nova Esperança, que é do povo Baré. Passamos em torno de 20 dias lá. E de lá fomos para o sertão da Bahia, continuar o trabalho, né? Mas como que é evangelizar os índios, os indígenas? É difícil porque eles são bem enraizados na língua nativa cultura deles. Eles usam a língua deles. É Nhengatu, eles falam Nhengatu. Quando não quer que vocês entendam, ele fala na língua deles. Na língua deles. Mas foi um período muito importante para mim, aquele ali. Fica no meio de uma aldeia ou de uma cidade? Não, são 4 horas de barco. Caramba, cara.
Mas isso é normal, a gente olhando aqui, a gente fala, meu Deus, mas para quem começa a viver esse contexto, sabe que isso pertinho, acaba sendo normal, Nossa, cara, é muito bom. Daqui, como eu falei, né? Porque então já tinha alguém esperando vocês lá, então ele já conhece já um pouco da palavra. Sim, quem nos recebeu lá foi um pastor da aldeia lá, que não é, hoje a gente não chama de aldeia, né? É comunidade indígena. Cara, porque ainda deve ter tribo ainda que não conhece a palavra. Tem. Mas a Jocum, como que funciona? Eles vão também nessas aldeias ou não? Ou você sabe me dizer? Então... Porque não deve ser fácil, né? Porque eu conversei com a Andressa no outro vídeo, porque... Cara, todo mundo vai ter que conhecer a palavra, senão senão não tem como. Vai, tem uma comunidade lá indígena que não conhece. Vocês têm autoridade para ir lá? Vamos lá. Deus tocou no meu coração de ir lá. Eu conversei com o pastor de lá, que é indígena. Ele não veio de outro local e plantou a igreja. Ele é indígena e abriu uma igreja lá. Ele se converteu e abriu uma igreja lá, e hoje ele é o pastor. E a igreja dele não tem placa, chama Igreja Indígena. E ele fez isso justamente para que não tivesse problema com o governo. Sim. Então ele tem a liberdade para fazer os cultos dele lá tranquilamente. E eu perguntei para ele, eu falei, e essas tribos indígenas que não tem contato com o homem ainda, né, com o homem branco, né, como eles falam? Ele falou que existe, ele conhece inclusive, mas assim, não tem acesso. Não tem acesso, é difícil chegar até eles, porque tem muitos deles que atacam, que matam. Né? Nossa. Mas tem missionários que vão, tem missionário que vai. Tem missionário que vai. Se for o chamado dele, ele vai. Não, vai. Assim, não só para tribos indígenas, né, para comunidades indígenas, mas como também vai para o Afeganistão, como vai para o Irã, como vai para o Iraque. Você comentou isso comigo mesmo. Cara, você ser preparado para ir para lá, já vai com um pouco de medo, vai falar, vai com um pouco de medo. Tá guerra, tá tendo uma guerra lá agora, você vai um pouco, não vai? Ucrânia, tem pessoal que vai. Caramba. Deu chamado, daqui, já foi alguém para lá ou não? Daqui já vai para todo lugar do mundo, já. Já foi para o Iraque daqui? Acho que já, né? Com certeza. Paquistão, Turquia. Nossa, cara, é muito legal aqui. Muito legal mesmo. Coreia. A do Norte não? A do Norte? Coreia do Norte deve ser difícil entrar lá. Tem missionário lá. Tem. Caramba, depois foi pro sertão. Eu fui pro sertão da Bahia. Foi muito bacana também, porque é outra realidade, outra cultura, né? Outra cultura, né? Que eu gosto muito também, eu sou paraibano, né? Então eu voltei nas minhas raízes lá. Daí, da sua última missão, faz quanto tempo você está aqui agora na comunidade? Eu voltei em outubro do ano passado e fiquei servindo como obreiro. Não voltei mais para casa, eu fiquei aqui na base. Eu entendi que o meu chamado é para ser missionário e eu vou viver essa vida de missionário. Então hoje eu sirvo como obreiro aqui na base, eu sirvo na manutenção, parte da manutenção da base, e também estou na frente do evangelismo aqui da base. A gente faz um trabalho de evangelismo lá no Capanema, toda sexta-feira. Então você está meio que um professor aqui? Não, muito pelo contrário, estou aprendendo muito aqui. Nossa, bacana, cara, mas você pode ensinar também, né? Falar, fiz isso, é legal, porque é um aprendizado. Aqui dentro, você pode passar para os novatos que chegam aqui. Aqui dentro a gente aprende muito e, assim, é uma troca, né? De experiências, de conversa, a gente ensina e a gente aprende também. Nossa, mas tem projeto para ir evangelizar fora de novo ou não? Eu? Eu tenho. Tem orado? Eu tenho. Está fora do país ou não? Então, futuramente sim, mas eu tenho no meu coração, em oração, eu tenho entendido de abrir um projeto social em uma comunidade carente lá de Curitiba, que Deus já tem comunicado comigo. Tanto é que no segundo semestre agora eu vou fazer uma escola de segundo nível, que eu estava comentando com vocês, que chama EREC, que é uma escola de cosmovisão bíblica sobre as 7 esferas sociais. Né? Ela aborda política, cultura, saúde, educação, né? Ela aborda todos esses temas e mostra a visão bíblica de tudo isso. Então eu quero fazer essa escola de segundo nível para ver como Cristo vê cada uma dessas áreas para poder fazer esse projeto. Não, tô vendo que você vai ficar por aqui mesmo. Por enquanto, sim. Até Deus falar, agora vai passear um pouco. Isso. Olha que legal. Cara, você me contou um negócio no começo, não sei se você quer comentar, mas eu achei muito interessante. E agora seu filho tá aqui. Então, cara, o que aconteceu? Eu tenho 3 filhos, né? Sim. Como eu comentei, um com cada
mulher, foram relacionamentos que não progrediram, não foram para frente, mas eu tive esse filho lá na Paraíba, eu não conhecia ele, ele nasceu lá na Paraíba, eu estava aqui em Curitiba quando ele nasceu, eu não vi a gravidez. Ele tinha registrado? Nem tinha? Não tinha registrado. Não, eu registrei ele quando ele veio ter 17, 15 anos mais ou menos. Mas assim, quando eu ficava um tempo vindo para Curitiba e indo para João Pessoa, morava um tempo lá, um tempo aqui, um tempo lá, um tempo aqui, e droga, muita droga, né? Então você está sempre perdido, né? E uma das vezes que eu tive lá, eu fui internado em uma clínica, mas não contei para ninguém. E a mãe dele ficou sabendo que eu estava internado nessa clínica e o oficial de justiça apareceu lá, né? E falou, ó, tem um teste de DNA para você fazer aqui, você precisa comparecer. E eu compareci. Mas você já sabia que era? Não, eu sabia que tinha. Eu sabia, mas... Só não queria, lógico. Aí, foi assim, eu fui com o grupo da clínica, o grupo da clínica me levou até o local, eu encontrei com ele, a gente conversou durante 2 minutos só assim, e a gente já foi levado para uma sala. Aí lá na sala ele sentou do meu lado, foi feita a coleta de sangue minha, dele, da mãe dele, e de lá acabou cada um do seu lado, nunca mais tive contato. 2 meses depois veio o resultado, dando positivo, falando né, que ele era do meu filho realmente. Mas eu não tive mais contato, não busquei, eu não procurei ele. E quando ele começou a ter na adolescência... Você nem pensava em procurar na época? Não. Eu nem queria saber. Não. Muita droga, né? Uma vida muito perdida, né? Não tinha Cristo também. Não é um exemplo que você queria dar? Não, é um exemplo que eu queria dar. Justamente uma das coisas que eu falei para ele, quando eu chamei ele, eu falei isso. Porque eu estava na última semana de ETED, de aula, e enquanto o professor estava ministrando ali, eu tive um devaneio assim, uma visão, e eu me vi caminhando com meu filho aqui pela base, e ele dava risada, e eu conversava com ele, estava explicando coisas, e ele estava feliz, eu estava feliz. E no final, assim, dessa visão, assim, eu escutei Deus falando comigo. Chama ele para vir morar aqui, que eu quero ele aqui. E daí eu voltei a mim, assim, quando eu... Sabe assim, quando você volta ao normal, assim, aí eu voltei a prestar atenção na sala, na aula do professor. O professor estava explicando, estava falando a história de um pai que pega uma cadeira e coloca do lado do estante para que o filho suba na cadeira e consiga alcançar na estante. Então ele estava ministrando sobre paternidade. Para mim aquilo foi uma confirmação de Deus. Falando, olha, eu quero que você traga ele aqui. Eu quero que você coloque uma cadeira para ele subir. E terminou a aula, eu liguei para ele. Falei, você quer vir morar aqui comigo? E ele não pestanejou, ele falou, quero. Mas então você já estava tendo um contato mais ou menos com ele, né? Então, eu falava quando ele, na adolescência dele, quando ele estava com 14 ou 15 anos, eu comecei a conversar com ele via WhatsApp, né? Então, nos finais de semana a gente conversava, fazia chamada de vídeo. E a gente tinha um bom relacionamento, querendo ou não, por mais que a gente não tivesse conhecido fisicamente, assim, a gente conversava. Chamava você de pai? Normal. Chamava de pai, normal, né? E quando ele veio para cá, eu falei para ele, meu filho, eu nunca tinha te chamado para vir para cá, ou eu nunca te procurei antes, porque eu não tinha o que te oferecer, né? Eu vivia um mundo de mentira, de ilusão, eu não tinha nada para te oferecer de bom. Hoje, o que eu tenho para te oferecer é a vida que eu vivo. É isso daqui, é Deus, é Jesus Cristo, né? É uma base missionária. E Deus me mostrou você aqui. Então, hoje eu te chamo para morar aqui comigo, porque hoje eu tenho isso para te oferecer. Né? Tenho Deus para te oferecer, tenho Cristo. E ele está aí, está terminando a caminhada dele. Veio de boa? Veio, chegou dia 28 de dezembro. E a mãe dele? Não, a mãe dele incentivou. Incentivou? É bacana isso, cara. Então você tem um bom relacionamento com ela hoje? Sim, tem. A gente conversa, não tem problema nenhum. Então ele está estudando agora? Ele está fazendo, né, a ETED, que foi o mesmo processo que eu fiz. E daqui 1 ou 2 semanas ele já sai para fazer as viagens dele. Nossa, que bacana, que Deus abençoe. Legal, né? Silvio, eu queria terminar aqui, mas eu quero terminar com todo mundo. Eu queria que você olhasse para lá e deixasse um recado para quem está passando o que você já passou. E dê um recado para essa pessoa e fala que Deus tem para ela. Então você vai direto para lá, por favor. Nós viemos de um mundo caído, né? E
desde a época de Adão, desde a época de Eva, nós vivemos no pecado. O pecado, ele existe, ele é real. E todos nós estamos sujeitos a pecar. Um dos meus pecados era a drogadição, e a drogadição ela tem a ver com a escravidão. Satanás usa esse método para nos deixar aprisionados nele. E depois que eu entendi quem era Jesus Cristo, depois que eu entendi que eu não sou mais escravo, que eu sou filho de Deus, que o Espírito Santo habita em mim, foi quando eu consegui me libertar das drogas e consegui me libertar do sistema, aquele sistema que Paulo fala, não se acomodeis com esse mundo, né? Não se sujeite a esse mundo. E foi dessa forma que eu consegui. Se eu conseguir, cada um de vocês consegue também, eu tenho certeza absoluta. Amém. Silvio, muito obrigado. Deus eu abençoe, agradeço, cara. muito obrigado. Eu vou vir conhecer aqui a Jocum. Venha, vai ser um prazer. Galera, Deus abençoe, viu? Compartilhe esse vídeo aí que possa chegar em alguém que esteja precisando agora. Deus abençoe. Amém. Amém.